Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quero falar nessa noite sobre a fonte do poder de Deus. Diga a fonte do poder de Deus. Mas se você falar desse jeito, esse poder não vai lhe alcançar. Diga assim, a fonte do poder de Deus. Amém? Oh, glória a Deus. 1 Coríntios 1, 18, a palavra do Senhor diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Amém? A fonte do poder de Deus, irmãos, Paulo está revelando aqui. Onde é que está a fonte do poder de Deus? Diga, na palavra da cruz, na mensagem da cruz. Amém, amados? Paulo diz assim, olha, certamente, ele está dizendo assim, não tenha dúvida, o que eu vou falar é verdade. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, o que aconteceu lá na cruz do Calvário, aquele fato, é loucura para os que se perdem, é loucura para os que não conhecem a Deus, é loucura para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, é loucura para aqueles que não têm fé. Mas para nós quem? Nós que cremos, nós que acreditamos na palavra de Deus, nós que recebemos Cristo como Salvador, nós que andamos pela fé, nós que cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar, para nos salvar dos nossos pecados, nós que servimos a Deus, esse nós aqui que Paulo está falando, nós que somos salvos, ela, a mensagem, ela, a palavra, ela, o fato que aconteceu lá na cruz, as boas novas do Senhor, essa mensagem da cruz, essa mensagem, ele está dizendo aqui, ela é poder de Deus, é o poder de Deus. Então a fonte, irmãos, é a mensagem da cruz, tudo emana da cruz. Tudo emana da cruz do Calvário. Tudo depende do que Jesus já fez lá na cruz. Irmãos, o que aconteceu ali na cruz do Calvário foi o maior evento do universo de todos os tempos. Amém? De todos os tempos. Irmãos, quando Jesus foi colocado lá na cruz, quando ele morreu na cruz, sabe o que aconteceu? A terra tremeu, o sol escureceu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. A Bíblia diz isso. A história foi dividida no meio. Toda data histórica que você lê, que você vê, vai estar assim, antes de Cristo ou depois de Cristo. A mensagem da cruz dividiu a história no meio. Isso é tremendo. Aleluias. O evento da cruz foi o maior evento do universo. A morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Paulo diz, olha, é lá que está a fonte do poder de Deus. É lá que é a fonte.
Então nós precisamos olhar para a cruz. Nós não podemos esquecer da mensagem da cruz. Nós que pregamos, procuramos temas bonitos, buscamos revelações de tudo quanto é jeito na palavra de Deus, para trazer algo novo para o povo. Mas Paulo está dizendo, olha, a fonte do poder está na mensagem da cruz. Pode ficar tranquilo, pode pregar o mais bonito, da forma mais linda que você imaginar, mas a mensagem da cruz, meu irmão, é que faz toda a diferença. Amém? Então a cruz, diga, a palavra da cruz é a fonte do poder. É a fonte de poder para a salvação. Diga, salvação. A mensagem da cruz, o que aconteceu na cruz do Calvário, irmãos, é a fonte do poder para nos salvar. É o único poder que nos salva. Não tem outro. Marcos 10:45, Jesus explicando, Jesus falando da sua missão. Jesus, ele disse, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele veio com essa missão, com esse propósito de morrer na cruz. Os discípulos não entendiam isso. Se você ver todos os contextos, quando Jesus fala, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue, importa que o Filho do Homem sofra, importa que eu morra, importa que eu vá. Quando você vê Jesus falando disso, os discípulos, eles até mudam de assunto, eles não entendem isso foge do raciocínio deles. Amém, amados? Porque a cruz, a mensagem da cruz, ela é a fonte da salvação. Ela é o poder da salvação. Amém? Quem olha para a cruz e crê na mensagem da cruz, recebe a salvação. Quantos aqui já fizeram isso? Diga glória a Deus. A mensagem da cruz é fonte de poder para a libertação. Diga libertação. Olha em Colossenses, Paulo falando àquela igreja, no capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, diga cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Onde foi que Jesus triunfou sobre todos os demônios, potestades? Na cruz, está aqui. Ele triunfou contra eles na cruz. E quando ele triunfou contra eles, irmãos, o escrito de dívida que era contra nós, ele foi cravado na cruz do Calvário. Nenhuma dívida há mais. Irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quando estão em Cristo aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus, nós estamos em Cristo, nós cremos em Cristo. Nós cremos nessa mensagem da cruz. Jesus morreu na cruz, e quando ele morreu na cruz, ele se tornou fonte do poder da libertação. Olha, antes de Jesus vir à terra, o que é que acontecia? Irmãos, ninguém sabia como lidar com demônios, endemoniados, enfermidades. O diabo pintava e bordava. Jesus chegou e botou moral na casa. E ele selou a vitória completa quando ele entregou sua vida na cruz do Calvário. Diz, olha, triunfou, Paulo diz, triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Ele ali na cruz foi cancelado todo escrito de dívida. Por isso, irmãos, tenha consciência do que o Senhor conquistou para você e para mim na cruz do Calvário.
Tenha consciência e não caia na conversa do maligno. Às vezes o diabo vem tentando pôr medo, o diabo vem com sugestões, o diabo vem com propostas. Irmãos, todo escrito de dívida contra a minha vida e contra a sua vida foi cravado lá na cruz do Calvário. Não tem mais conversa. Tudo é mentira do diabo, tudo é conversa fiada. Olha, irmãos, tem gente que está na igreja, que aceita Jesus e passa anos e fica pensando no que fez lá no ano de 2000, não sei quanto. Nós já viramos o século e está preocupado com o que aconteceu no início do século. Jesus já levou na cruz do Calvário, nenhuma condenação há para a sua vida, está aqui. Jesus triunfou sobre potestades, sobre tudo que é diabo, demônio ali na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre eles. A morte de Jesus é suficiente, meu irmão, para garantir a sua vida eterna com o Senhor. Amém? Nada pode tirar isso. Entenda a sua libertação. Você é livre. Você não pode carregar culpa, não. Não deixe o diabo te acusar, não. Creia no que Jesus já fez na sua vida. Amém, amados? O que mais? Qual é a morte de Jesus ali na cruz? É fonte de que poder mais? Irmãos, a mensagem da cruz é fonte de poder para a saúde divina. Diga saúde divina. Diga de novo, saúde divina. Olha, irmãos, mais ou menos 400 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías, ele profetizou, lá em Isaías 53, 5, esse versículo diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Diga assim: fomos sarados. Agora olha só, 400 anos antes, 400 anos depois, Jesus morre na cruz. 400 anos antes, olha a linha do tempo, o profeta está dizendo que nós fomos, e fomos está em que tempo? No passado. Como é que 400 anos antes ele diz fomos? Porque ele tem uma visão. E no mundo espiritual não é o tempo que corre como o nosso, não é cronológico. O tempo todo está diante de Deus. E quando ele tem a visão, ele vê lá na cruz, ele vê o Filho de Deus na cruz, ele diz: ele levou sobre si. Ele levou. Ele já levou, irmãos, as nossas enfermidades. Aí você pode dizer: mas às vezes eu adoeço. Eu sei que nós adoecemos, eu sei que nós sentimos, mas o que eu quero te dizer é que tem um que cura. Ele tem poder para curar essa ou qualquer outra enfermidade, ainda que os sintomas apareçam, porque o texto está dizendo que nós fomos sarados. Diga: fomos sarados. E nos versículos anteriores diz: ele levou. Diga: ele levou. Ele levou sobre si, irmãos, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou. E a gente tem que ter isso na nossa cabeça constantemente. Ele levou. Ele levou. Está sentindo dor? Mas ele levou. Os sintomas podem estar presentes, mas Deus não muda a sua verdade. Amém? E da cruz do Calvário emana o poder da saúde divina. Ele levou. Eu estou com dor no estômago, mas ele levou. Eu estou com dor de cabeça, ele levou. Eu estou com gastrite, ele levou. Nós temos que lembrar disso e declarar isso, tomar posse disso pela fé. Amém, amados? Olha, irmãos, eu já tive a graça de Deus de receber várias curas. E recentemente, há alguns meses, eu fui lá em Goiânia, passei 15 dias. E eu machuquei um braço esquerdo, eu fui aparar a Raab, e eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu não podia movimentar, não podia fazer esse movimento de jeito nenhum.
E lá em Goiânia, eu procurei um especialista. Fui no especialista e ele passou um remédio fortíssimo para dor. E nesses dias aí deu uma dor no outro braço também, aí ficou do mesmo jeito. Eu disse, que diabo é isso? E eu passei desses 15 dias lá em Goiânia, 2 noites sem dormir. E o remédio não resolveu. E a médica aplicou, fez umas aplicações local aqui. Também não resolveu. E ela queria continuar o tratamento, fez aquele exame de ultrassom. Não deu nada. E eu tive que vir embora. E estava sentindo, foi melhorando e tal, mas ainda quando eu esticava o braço, qualquer movimento longo, eu sentia. Nós tivemos uma disciplina agora no Rema, chamada Cristo, aquele que cura. E o pastor dando as instruções lá, e eu guardei aquelas instruções. Eu cheguei em casa, fui dormir, e eu levantei os 2 braços para trás assim, mas senti uma dor, irmãos, uma dor que eu queria chorar. Muito forte. E eu comecei a aplicar isso aqui que eu estou falando para vocês. E o professor tinha explicado, e eu comecei a declarar, conforme a aula que ele ministrou lá, e eu, Senhor, eu declaro, Senhor, que o Teu Espírito está dentro da minha vida. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito do Senhor que ressuscitou Jesus, Ele é poderoso para remover essa enfermidade, para remover essa dor, e doendo, e eu comecei a sentir um negócio movendo assim dentro do meu braço, a dor correndo, e eu aproveitei, intensifiquei, orei em línguas e declarei, Jesus já levou todas as minhas dores na cruz do Calvário. Irmãos, nisso eu repreendendo, eu dormi. No outro dia de manhã, acordei completamente curado, o braço está perfeito, todo movimento, faz todos os movimentos, porque a mensagem da cruz, irmãos, é a fonte do poder para a saúde divina. Ele levou, fomos sarados, amém? Nós já fomos, quer dizer que não pode ir mais em médico? Eu acabei de dar um testemunho para você, e eu disse que eu fui no médico. Você vai e você faz o que é possível, mas você vai usar a autoridade que Deus te deu também. Se o remédio resolvesse, glória a Deus, eu não ia ocupar Deus com nada, o remédio resolvia, mas não resolveu, amém, amados? Então, tem que ser com a fé mesmo, amém, queridos? Quarto, para a gente encerrar, a mensagem da cruz, ela é fonte de poder para prosperidade, diga prosperidade. Paulo diz assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. É o mesmo texto que eu li domingo, e a Márcia leu o capítulo seguinte. Irmãos, alguns estudiosos falam sobre esse versículo e falam dessa pobreza aqui como Jesus em vida, mas eu não vejo pobreza em Jesus, porque pobreza é falta de forma ampla em tudo, isso é pobreza, é ter falta de tudo amplamente. E Jesus não teve falta de nada, ou teve no ministério dele? Vocês já viram alguma vez na Bíblia faltar alguma coisa para Jesus? Não, então, aqui quando Paulo diz que Jesus sendo rico, aí ele diz, se a riqueza foi na glória. Paulo está falando aqui nos 2 capítulos sobre dinheiro, de coleta, a Márcia falou aqui no versículo 9, Paulo está juntando coleta, falando de dinheiro, e está conscientizando os irmãos de algumas verdades, e Paulo está dizendo, olha, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico,
se fez pobre por amor de vocês. Quando foi que Jesus se fez pobre, irmãos? Quando ele estava na cruz. Jesus foi crucificado nu. Não tinha nem aquela fralda que a gente vê nos filmes. E todos viram a sua vergonha. Isaías fala sobre isso. Todos viram a sua vergonha. Jesus ali se fez pobre, necessitado de tudo. Como? Se até Jesus, até Deus, ali abandonou Jesus. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estava sobre ele todas as enfermidades, estava sobre ele todas as pobrezas, estava sobre ele toda a miséria, irmãos. E nessa hora ele se fez pobre por mim e por você, para que nós fôssemos ricos. E riqueza aqui é prosperidade. E quando Isaías fala lá no capítulo 53, ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz aqui é shalom. E shalom é muito mais do que uma cumprimentação. Shalom, paz. Shalom significa um monte de coisas, irmãos, inclusive prosperidade. Shalom significa integridade, segurança, sanidade no corpo, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, quietude, tranquilidade, contentamento nos relacionamentos, paz com Deus em meio a guerra, é ter paz de espírito, é estar bem. Amém, amados? Isso é prosperidade do Senhor. E também na área financeira, é não faltar nada, é ter a ampla suficiência, como a Márcia leu aqui no versículo 9, a ampla suficiência que o Senhor quer nos dar, quer nos abençoar. E muitos com a mentalidade de pobre, de arruinado, de que não pode prosperar, de que tem que ser miserável. Você nasceu para ser próspero em Deus, porque Jesus já conquistou isso na cruz do Calvário. Aleluia! A mensagem da cruz é fonte de poder para a sua prosperidade, meu irmão, e para a minha prosperidade. Tome posse dessa shalom de Deus na sua vida. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pobre é o diabo que não tem nem a chave do inferno. Amém? Aleluia. Você não é pobre, você não é miserável. Você é filho de Deus. Você é da linhagem de Abraão, que foi o homem mais próspero do mundo na sua época. Você é da linhagem de Isaac e de Jacó, que foram os mais prósperos da sua época. Você nasceu para ser próspero nessa terra. Aleluia. Tome posse disso, querido, em nome de Jesus.